Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Fred. Todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nesta quinta. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando de CPI. Hoje os senadores ouviram um representante da Davat e foi um depoimento, assim, meio confuso. Cada hora aparece um personagem novo nessa história, né, Vera? Já estou precisando, assim, de um quem é quem na fila da vacina, porque aí tem os coronéis e tem o reverendo. Aí o reverendo usou um instituto, Força Brasil, que é um instituto bolsonarista, para ter acesso ao presidente. É um monte de intermediário, né? Um monte de intermediário, para não dizer atravessador, né, Carol? Ninguém com a menor pinta de que teria a possibilidade de entregar sequer um frasco de vacina, quanto mais milhões de doses, né? Esse caso ganhou esses contornos ainda mais rocambolescos nesta quinta-feira, porque além da gente conhecer a figura do Cristiano Carvalho, o CEO, o céu da Davat, segundo o nosso relator Renan Calheiros, o céu da Davat, ouvindo o dia inteiro esse céu da Davat, eu ficava para morrer. Mas o CEO, ou sabe-se lá se pode se chamar de CEO, alguém que o representante internacional da empresa diz que só veio a conhecer em 25 de fevereiro. Então é um imbróglio. O que parece aí, tanto o braço internacional quanto esse escritório brasileiro dessa empresa nunca tiveram nada de vacina para entregar. Folha de São Paulo entrevistou o CEO mundial da tal da Davat, que é o senhor, vamos ver o nome dele aqui, porque eu também preciso de colinha hoje em dia, Herman Cárdenas. Herman Cárdenas deu uma entrevista dizendo que ele também chegou a esse pessoal brasileiro por meio de um coronel da reserva, um outro coronel Guerra. Por sua vez, o Cristiano Machado, diante da CPI, fala em duas portas de entrada para esse grupo picareta no Ministério da Saúde. Uma via Roberto Dias, que é aquela intermediação que a gente já conhece, que começa na praça de alimentação do Shopping Brasília, passa pelo suposto pedido de propinas, etc., que teria como intermediário outro coronel, o coronel Marcelo Blanco, e uma porta que ele, Cristiano, usou para chegar ao número 2 do ministro Eduardo Pazuello, Élcio Franco. Ele diz que chegou ao coronel Élcio Franco por meio de outro coronel Élcio, só que Élcio com H, né, que vem a ser o coronel Élcio Bruno, todos eles coronéis da reserva, que abriram essas portas no Ministério da Saúde. Nesse caso, efetivamente, não foi fechado nenhum contrato, nenhuma minuta, nenhuma intenção de compra, mas eles tiveram pelo menos 4 reuniões no Ministério da Saúde, além de uma troca intensa de e-mails. Hoje a gente veio a saber que, além das tais 400 milhões de doses de AstraZeneca, esse mesmo grupo picaretíssimo chegou a oferecer 200 milhões de doses da vacina da Janssen, uma vacina de dose única que a gente conhece, já começou a chegar só agora no Brasil. Então, vocês vejam o nível da negociação e a coisa ficou tão feia que levou até o líder do governo no Senado, um dos mais inflamados governistas da CPI, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, a se dizer constrangido pelo fato desse pessoal ter conseguido acesso ao Ministério da Saúde. O que eles tentam agora? Circunscrever essa comédia de erros aí, essa venda que nunca existiu de vacinas a alguns servidores. E nisso entrou quem? Até o presidente Jair Bolsonaro, que está hospitalizado, mas que agora há pouco fez uma postagem nas suas redes sociais ironizando o caso da VAT, dizendo que o sujeito que até ontem recebia auxílio emergencial ofereceu 400 milhões de doses, etc., que o governo dele blindou o país da corrupção, que não se gastou um centavo, batendo nessa tecla. Por quê? Porque ele viu que o que a CPI mostrou hoje era um Ministério da Saúde em que as pessoas não tinham a menor
condição de estar ali. Se o número 2 do Ministério se senta com alguém desse naipe, chega a negociar a vacina, e se depois ele ainda é transferido para a Casa Civil, porque é isso, o Coronel Elcio Franco tem um cargo na antessala do presidente da República, como disse o presidente da CPI hoje, o Aziz. Então, é desse tipo de pessoa que a gente está falando e que estava à frente do Ministério da Saúde no pior momento da pandemia, Carol e Fred. Nessa trama rocambolesca sobrou hoje até para o Papa, né, Vera? Até um documento lá com um selo do Vaticano apareceu lá, tiveram que desmentir. A tal da Senat tinha a chancela do Vaticano, imagina, né? Deve ter também botado tem esse lá reverendo. no símbolo. Uns personagens realmente inacreditáveis. O reverendo está com crise renal, ficou para o segundo semestre. Eu acho que agora, nesse intervalo aí de 2 semanas, causado pelo recesso, pessoal, os senadores vão ter que fazer uma limpa, sabe? Limpa na pauta. Tirar esses personagens que, embora sejam exóticos, não vão levar a nada, porque a gente já viu que essa trama, o que ela mostra, né? Mostra que enquanto o governo brasileiro ignorou ofertas de vacina oficiais, de farmacêuticas sérias, que de fato tinham vacinas para entregar por meses, ao longo de meses, e esse mesmo governo deixou as portas abertas para esse tipo de pilantra e para pessoas que, tendo sido servidores do Ministério, ou tendo tido cargos, abriram consultorias logo em seguida para lucrar com o mercado da vacina, que na verdade é um mercado que se vale do fato de que havia milhares de pessoas morrendo, e ainda há no Brasil. Então, eu acho que isso já está evidenciado. Mas isso não é... Negociar com essas pessoas não necessariamente configura crime. Se ficar comprovado que alguém pediu propina e negociou propina, essa pessoa pode ser responsabilizada, porque a corrupção prescinde do pagamento. Então, o crime de corrupção, o simples fato de pedir já caracteriza. Então, Roberto Dias, esse outro pessoal pode ser responsabilizado. Mas, para uma responsabilização de governo, o caso Covaxin é um caso muito mais acabado. Então, eu imagino que eles vão usar o recesso e essa pausa nos depoimentos para separar esse joio do trigo, olhar as documentações, olhar o que eles têm até aqui de quebra de sigilo, preparar o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, que ficou para o segundo semestre, o novo depoimento do general Pazuello, que forçosamente terá de acontecer. Então, eu acho que tem alguns highlights que a CPI vai ter que cuidar daqui para frente, e que esse período pode ser bom para eles centrarem foco naquilo que realmente importa. Agora, Vera, falando do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, uma nova cirurgia está descartada, estão tentando um outro caminho ali de tratamento, mas o fato é que virou um assunto, um tema político, essa internação, né? Virou um fla-flu político, como tudo no Brasil, né, Carol? Essa politização, sejamos bem honestos, partiu primeiro dos apoiadores do presidente, dele próprio. Não digo que tenha sido ele, porque ontem ele ainda estava muito acamado, anestesiado, teve de ser transferido de ambulância, de UTI móvel, UTI aérea, etc. Então, não acredito que ele tenha feito. Mas ontem já teve aquela postagem no Facebook dele, com a foto do Bolsonaro com a barriga ali aberta, o abdômen cheio de eletrodos ou sei lá o que para exames, e aquela postagem em tom mistificador do presidente, fazendo alusão à facada, fazendo alusão ao PT e ao PSOL. E desde então, essa politização atingiu as redes sociais de uma forma muito bizarra, né? Pessoas da oposição, pessoas da esquerda chegando a desejar publicamente a morte do presidente, o que é um sinal de que a gente está no fundo do poço em termos de humanidade, de ética, de respeito, de valores. E pessoas do outro lado fazendo o máximo para vitimização de Bolsonaro, para resgatar o episódio da facada, para dar a tudo uma narrativa épica, dramática, etc. Quando a gente olha, o que importa, né? O que importa é o estado clínico do presidente da República num momento como esse. E ele parece ir evoluindo razoavelmente bem dentro do quadro. Hoje mesmo já postou foto com pacientes que dividem ali o quarto com ele com a sonda nasogástrica, ali fazendo um joinha de pijama. O simples fato dos
médicos terem optado, neste momento, por um tratamento mais convencional, que é o uso dessa sonda nasogástrica, mostra que o quadro não é tão grave quanto se pintou. Então, é isso que se espera, né, do país num momento como esse, em que o presidente está internado. Razoabilidade, que a gente siga os boletins médicos, que ouça os médicos, que restrinja a doença do presidente ao que ela é, uma doença, algo que todos nós que somos seres humanos estamos passíveis de sermos acometidos. E deixar esse caráter político, essa exploração política lamentável de lado a lado, de fora. Todos os erros políticos do presidente continuam válidos, mesmo ele estando hospitalizados, assim como tudo que a gente está vendo da Covid não se mistura com a situação de saúde do presidente da República. São coisas de esferas absolutamente diferentes. E assim devem ser tratadas por nós da imprensa, pelos políticos, pela família do presidente, principalmente, que deveria ser a primeira interessada em resguardar o seu estado de saúde, mas não é. Tem feito também ela a exploração política desse fato. Quem entrou hoje aí também no departamento médico foi o governador de São Paulo, João Dória, mas ele, enfim, está em casa, confirmado de novo um ano depois com Covid. O que você tem de informação sobre o caso dele, Vera? Falei com ele mais cedo, ele repetiu o que postou nas redes sociais, que está se sentindo bem. O tom dele, tom de voz, né, no vídeo que ele postou, mostra ali que ele está um tanto afônico, parece um pouco ofegante. O que assessores dizem é que ele sente sintomas similares a de uma gripe e, por isso, foi fazer o exame que deu positivo. E o que eles me informaram por lá, Fred, é que ele já teve o seu exame encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde vai ser feito um sequenciamento para que seja detectada a variante da qual ele foi acometido. Qual foi a variante que o contaminou? Porque ele já é vacinado com as 2 doses da Coronavac e quer se verificar se ele, desta vez, contraiu alguma variante nova, seja a variante brasileira de Manaus, seja a Delta, que é a variante indiana, que começa a ter transmissão comunitária no Brasil. Muitos especialistas preocupados com esse avanço da Delta no Brasil. Rio de Janeiro está monitorando também cerca de 40 casos, São Paulo monitorando outros tantos, e existe um temor de que essa variante chegue com força ao Brasil no momento em que a gente vinha conseguindo fazer com que índices de novos casos, de internações e de mortes caíssem em razão do avanço da vacinação. Esses mesmos especialistas dizem que está sendo razoavelmente contida a variante aqui no Brasil. Em outros países ela se propagou mais rápido. Aqui esse avanço ainda está muito paulatino e eles atribuem isso ao sucesso da vacina, ainda que a gente não esteja no patamar de percentual de vacinados em que poderia estar, mas é importante que as pessoas continuem tomando cuidado, mantendo os protocolos de distanciamento, de uso de máscara, de uso de álcool em gel, de lavar as mãos toda vez que tiverem de sair, manter o distanciamento das pessoas quando tiverem de ir a lugares, principalmente lugares fechados com muita gente, porque essa variante, a gente sabe que ela tem um contágio mais rápido e que ela pode ser mais resistente a quem estiver com a vacinação ainda só de uma dose, ou mesmo para quem estiver plenamente imunizado. Ela pode fazer com que a pessoa contraia a doença e espalhe o vírus numa velocidade maior, ainda que, até aqui, todos os estudos feitos mostrem que as vacinas disponíveis, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, sim, são efetivas contra essas variantes para evitar a forma grave da doença e as mortes. Esse caso do Dória é bem simbólico de tudo isso que a gente vem falando, né, Vera? Porque ele já tinha tido Covid,
E ele está vacinado com 2 doses, agora está de novo com a doença de uma forma leve. É aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? A vacina não é um passaporte absoluto de imunidade, a pessoa pode ter a doença, muito provavelmente não vai evoluir para uma forma grave, não vai haver a morte justamente por causa da proteção da vacina, mas nem a vacina, nem o fato de ter tido previamente a Covid significam que a pessoa não vai ter de novo. E aí, às vezes, está com sintoma leve, é uma gripe, é uma alergia, e pode estar aí transmitindo para os outros, né? Exatamente, Carol. Enquanto a gente não tiver a grande maioria, e aí a gente está falando de percentuais acima de 70% da população vacinada plenamente, a gente não vai poder dizer que a Covid-19 está com o surto contido, nem no Brasil, nem no mundo. A gente ainda está numa pandemia. A OMS em nenhum momento declarou que já superamos a pandemia e menos ainda no Brasil. Então, é importante manter todos os cuidados, manter o distanciamento, né? Não ficar saindo à toa, não achar que a vida voltou ao normal. A gente está vendo agora na Holanda, que é um país super desenvolvido, que levantou todas as restrições, realizou grandes eventos e agora está vendo o crescimento do número de casos também. Também sem grande incremento do número de mortes, justamente porque a vacina ajuda a fazer essa barreira. Mas é isso, por muito tempo a gente ainda vai ter de conviver com esse vírus, com as suas mutações, com as suas variantes, porque é um vírus novo, com uma capacidade de espalhamento muito grande. E as vacinas também são recentes, também são novas, talvez tenham de passar por ajustes, talvez a gente tenha de ter campanhas de vacinação anuais, não está descartada a possibilidade de algum boost de reforço das vacinas. Então, a vida segue com os cuidados, a gente ainda está enfrentando uma pandemia. Vera, a gente também quer te ouvir sobre a LDO e sobre o fundo eleitoral triplicado, né? Meio que na surdina, essa votação aí, todo mundo estava prestando atenção no Bolsonaro, no estado de saúde dele, também na CPI. Aí veio essa notícia do fundo, da LDO avançando e um processo que uniu ali petistas, bolsonaristas. Tem gente que aparece para reclamar, mas todo mundo deixa rolar, né, Vera? Todo mundo deixou rolar, Fred. No último dia pré-recesso, já de propósito, a gente tem aí esse relatório do relator do orçamento que aumenta para 5 bilhões e 700 milhões o fundão eleitoral. O que é esse fundo? É um fundo além do fundo partidário, é o que vai realmente financiar as eleições. Com o fim da possibilidade de financiamento privado por parte de empresas, que foi votado pelo Supremo Tribunal Federal lá no auge do escândalo da Lava Jato, se criou esse fundo. É algo que é uma realidade inescapável. Se empresas não podem doar, você tem de arrumar um jeito de financiar as eleições, porque o financiamento das eleições nada mais é do que o financiamento da função precípua da democracia, que é eleger os parlamentares e os governantes. Porém, esse incremento não se justifica principalmente num momento de escassez de recursos no Brasil, que a gente vive uma pandemia, que a gente teve auxílios emergenciais que fizeram com que se estourasse aí os gastos nos últimos anos, com justificativa, aí sim algo necessário, que a gente tem aí a possibilidade de aumentar os gastos ainda dessa área social com a criação de um novo modelo do Bolsa Família. Então, em nenhum aspecto se justifica quase triplicar os recursos para as eleições. As eleições no Brasil já são caras, elas já envolvem, além desse gasto aí, mais um gasto intermediário, que é o da propaganda eleitoral, porque ele é feito por meio de renúncia fiscal. Então, algo absurdo. Foram feitas tentativas pontuais de se retirar isso do texto da LDO, mas é aquela coisa, votação simbólica, quem for a favor, contra, deixaram para lá os destaques retirando o aumento do fundão. E aí é todo mundo. E agora você vê um monte de deputado, não ao fundão, não ao fundão, mas na hora fica todo mundo pianinho e todos os partidos acabam se interessando por isso, como você bem disse. É uma coisa tão brasileira quanto a jabuticaba, Fred.
Ô Vera, deixa eu trazer uma informação que foi dada agora há pouco pelo Lauro Jardim, colunista do Globo. O Flávio Bolsonaro entrou com uma representação contra o senador Renan Calheiros no Conselho de Ética do Senado, acusando o Renan de abuso das prerrogativas constitucionais na condução da relatoria, dizendo que o Renan montou um bunker paralelo para investigar ele, Flávio, né, por vingança, que ele é ressentido por causa da derrota à presidência no Senado para o Davi Alcolumbre, que tem agido de forma desarrazoada na CPI, infligindo temor e constrangimento aos inquiridos. E aí já tem a resposta do Renan agora no Twitter, agora há pouco. O senador tweetou o seguinte: quanto ao senador Flávio Bolsonaro, se há algo positivo, é o encontro dele com a palavra ética. Embora movido pelos piores instintos, não deixa de ser um encontro surpreendente entre os dois. Não sei se vai dar em alguma coisa essa representação, mas é simbólico aí da tensão, né, gerada pela CPI. Acho que não vai dar em nada. Só lembrando, Carol, que nessa eleição em que o Renan perdeu para o Davi Alcolumbre, no início, o Flávio Bolsonaro era um defensor de que se votasse, de que o governo apoiasse a candidatura do Renan Calheiros. E o pai dele, verdade, Jair Bolsonaro, chegou a fazer várias conversas com o Renan naquela ocasião. A candidatura do Alcolumbre surge numa costura em paralelo, feita pelo Onyx Lorenzoni e bancada muito pelo próprio Alcolumbre, pela teimosia do Alcolumbre, que aí acabou galvanizando apoios de outros partidos e da própria opinião pública, que na ocasião ficou muito contra a eleição do Renan. As redes sociais ficaram muito ativas nisso, teve até um adiamento para um sábado, foi uma eleição bastante tumultuada. Mas não é verdade que o senador Flávio Bolsonaro tenha tido um papel ativo para tirar o Renan naquela ocasião. Isso aí é a narrativa dele, Flávio Bolsonaro, querendo dar uma de herói no momento em que não foi herói. Naquele momento, era logo no início do governo do pai dele, e esse governo do pai dele já começou com a denúncia da rachadinha dele, Flávio Bolsonaro. Então, o próprio Flávio Bolsonaro vinha costurando acordos, inclusive com o Renan, para não ir de cara parar no Conselho de Ética por conta da rachadinha. Então, esqueçam esse papel do Flávio Bolsonaro, que chegou ao Senado e já impediu a eleição do Renan Calheiros, porque isso é falso, isso é mentiroso e não é verdade. Quanto à possibilidade de Renan sofrer alguma punição no Conselho de Ética por conta da sua atuação como relator da CPI, eu duvido muitíssimo. Os Conselhos de Ética da Câmara e do Senado não têm sido proativos em punir ninguém, e o próprio caso do Flávio Bolsonaro está dormitando lá. Ele tem várias denúncias de rachadinha, da compra da mansão de 6 milhões de reais, e está tudo lá bem paradinho. Não acredito que nada disso vá avançar. Eles estão se estranhando há vários dias na CPI. Ontem mesmo teve um bate-boca entre os dois e o Flávio Bolsonaro já falou isso, que o Renan estava esmiuçando quebras de sigilo e perguntando para várias pessoas depois se elas tinham algo a dizer sobre ele, Flávio Bolsonaro, que está tentando atingir a família Bolsonaro. Então, eu acho que é mais um capítulo político aí do quebra-pau da CPI, não tende a dar em nada. Nada como ter memória, né, Vera? Olha aí, isso é o fato de que você já viveu muito, já está há muito tempo nesse métier da política, viu, o Fred? Porque desses personagens já vi muita coisa, inclusive do Renan, dos casos todos do passado dele. Eu estava lá também em Brasília, então é isso, é não acreditar em narrativa e mistificação de político. Todos eles têm os seus passados, têm seus rabos presos, tem algum caso que é rumoroso. Então, quem cria heróis, mesmo agora, eu vejo muita gente fazendo do Renan Calheiros um herói que vai salvar o Brasil. Menos, gente, menos. Cada um tem seus interesses, cada um tem o seu próprio papel na história, e não dá para ficar comprando político como salvador da pátria, né? Vamos com música, Vera? O que você Vamos com hoje? Música. Escolhi uma música do Rubel, um artista jovem brasileiro, muito talentoso e que lançou uma música sobre vacina. É um sambinha bem crônica, assim, com a carinha de sambinha carioca, do sujeito que saiu nu, gritando vacina, vacina. É bem engraçada a música e bem significativa dos nossos tempos, Carol. Tirou a roupa no meio da praça, subiu
na estátua de um marechal. Ó, Marechal, também Em tem essa. pleno meio-dia o bronze faiscava a bunda, sentia o calor do metal. E cada transeunte que se aglomerava fazia piada, nem é carnaval. E como toda nudez será castigada, apareceu do nada um policial. Nosso herói não se importava com as partes à vista da população. Não era pro seu pincel que apontava, mas pro antebraço chamava atenção. O que ele gritava você já imagina: vacina, vacina, vacina. Então o policial É isso aí, gente. Vacina, Homem da vacina, vacina. invenção, cabo da PM de Alfenas. É isso aí, vacina, vacina, vacina. Valeu, Vera. Beijo, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Um ótimo fim de noite para todos. Tchau, Vera.